Eu escutei a Luiz falando assim, sido um dos principais focos de compra do Barsi. Vamos ter que chamar o Barsi para explicar esse case. Dividendo, né? Começou a pagar dividendo depois desse mega turnaround. Dividendo trimestral. O Barsi tem 4 bi para trás e ele comprou muito bem, ele já recebe esses dividendos dessas empresas. O Barsi ele tem, você pega o Barsi está comprando. Acabou de acontecer isso, eu escutei a Luiz falando assim, Cielo tem sido um dos principais focos de compra do Barsi. Ó lá, entregando. Soltou. Spoiler alert. Vamos ter que chamar o Barsi para explicar esse case. Eu vou dar uma analisada no resultado com mais calma depois. Mas uma tese que foge um pouquinho do Best e que eu acho que é super interessante a gente falar é a questão da Taurus. A Taurus, ali atrás, alguns meses atrás, foi alvo de vendas bem persistentes de investidores que sentiam que uma mudança de governo poderia pressionar a empresa. E lá atrás também, né? Muita gente comprou por conta de uma mudança de... confesso que eu estou um pouco por fora, faz tempo que eu não escuto. Seria legal ouvir de vocês por que ela compor, né, a carteira dentro do sendo uma empresa fora do Best, né, e mesmo assim até um pouquinho fora do consenso atualmente do mercado. Eu acho que ela tem uma característica que se assemelha a muitas empresas do Best, muitos setores do Best, perdão, que é a posição de mercado que ela tem, né? A Taurus, inclusive, vira e mexe, tem reclamação que falam que a Taurus tem o monopólio das armas, tal, que não é verdade. Mas é uma empresa com uma dominância de mercado muito grande. Começa por aí. Para falar da Taurus, eu acho que é quase que inevitável a gente olhar um pouco o histórico, né? Porque é uma empresa de quase 90 anos de idade. Ela passou por poucas e boas, assim, chegou a ter um produto que era tenebroso, né? Inclusive a gente ouve histórias de a pistola que disparava sozinha. Há controvérsias, tá? Você ouviu falar que a pistola da Forja disparava sozinho? O Lula perdeu o dedinho. Nada a ver. É sempre essa. Quase lá. Mas então ela teve uma imagem, não, claro, a parte operacional e financeira dela foi se deteriorando muito ao longo dos anos. Ela teve a situação dela operacional era terrível, assim, então não tinha padrão de qualidade, a produção era extremamente artesanal, então você não tinha processos automatizados e tal, então isso acarretava num produto com problema, você não tinha um padrão. Financeiramente a empresa foi se endividando, chegou num ponto a ter uma dívida quase que impagável, né? E ali em 2015 a CBC comprou o controle da Taurus. Então ela se tornou a controladora, CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, e começou a implementar algumas melhorias, algumas mudanças na Taurus, a começar pelo time de gestão completo, que foi fazendo com que a empresa, assim, ela estava com a água aqui, ela começou a tirar o nariz um pouquinho para respirar. E ali, assim, a gente começa a observar algumas mudanças interessantes, processos produtivos padronizados, Kaizen, toda aquela história da filosofia japonesa Toyota de produção, produtos, acho que teve uma mudança drástica em relação aos produtos, começou a ampliar a linha de armas dela, lançar novas pistolas, revólveres, etc., armas longas, até que, assim, dando uma acelerada, essa equipe de gestão conseguiu trazer a Taurus para um patamar, vamos dizer, investível. Era uma empresa que já dava para começar a poder olhar, porque ela começou a implementar esse turnaround, você já viu uma luz no fim do túnel, e foi mais ou menos, acho que a hora ali que a Taurus voltou ao noticiário, né? Então, mas com muito resquício do passado ainda, porque era a imagem que ela tinha. O tempo passou, a Taurus hoje é uma empresa que ela
eu vou voltar até no tema que você falou do mercado brasileiro, né? Então, o negócio do decreto de armas, que se fala muito aí e tal, do impacto para Taurus, historicamente, o mercado brasileiro representa 10, 15% da Taurus. Nos anos agora recentes, pós-pandemia, acabou tendo uma amplificação. Então, no ano passado ele representou cerca de 30% das vendas, mas é uma venda, vamos falar a verdade, que a Taurus faz com uma margem menor. Então ela sempre disse, pô, eu vou atender o mercado brasileiro e tal, mas ela tendo possibilidade, ela exporta, ela produz da planta lá da Geórgia, onde ela tem um custo super competitivo tal. Então ela olha muito para o mercado internacional. O principal mercado dela é o mercado civil americano, que inclusive é uma dependência grande que ela tem até hoje, mas que ela está com alguns movimentos hoje visando eliminar um pouco essa dependência. Então, ela está começando a trazer uma certa diversificação geográfica e de foco. Então, ela está tentando atuar, ela montou uma planta na Índia para atuar, que é um dos maiores mercados de arma do mundo, super deficitário. Policial tem arma lá de 30 anos de idade. Agora acabou de anunciar um MOU, né, um memorando de entendimento com uma empresa árabe para atender os países árabes inicialmente com uma distribuição dessa empresa, depois com uma possibilidade de montar uma planta. Então, assim, é uma empresa que a gente enxerga com bons olhos, porque ela tem um produto, hoje é a maior empresa de armas leves do mundo. Ela tem um produto que exerce a liderança, o Barsi gosta de falar isso, né? Um dos poucos produtos brasileiros que exerce a coliderança e tem preponderância em vários mercados globais. Falando um pouco de valuation, é uma empresa hoje totalmente desalavancada. Se você olhar, inclusive, é que olhar o ano passado, ele não é uma referência boa, foi um ano que a venda explodiu, é um ponto fora da curva. Mas hoje o indicador dela, dívida líquida EBITDA, está em torno de 0,15, 0,20 talvez, baseado nesse resultado. Ela é uma empresa que tem um valor de mercado próximo de 2 bi de reais, tem 126 milhões de ações, 15 reais mais ou menos a ação. O ano passado ela faturou 2,5 bi. Ela tem um valor de mercado de 2, caixa líquida. Ano passado ela lucrou 500 milhões de reais, a empresa vale 2. Então, se você olhar múltiplo do ano passado, ela está extremamente descontada. Mas se a gente pensar que é uma empresa que pode navegar ali num, sei lá, um lucro de 300 milhões ano, ainda assim a gente enxerga que ela está num preço interessante, tomou uma preponderância grande nas nossas carteiras, lembrando aqui que a nossa carteira não é igual, tá? Mas e é uma empresa que assim, a gente é muito próximo da gestão, a gente já visitou várias vezes e a gente sempre é positivamente surpreendido. Para finalizar, dividendo, né? Começou a pagar dividendo depois desse mega turnaround, pagou 1,60 e pouco ano passado, esse ano já pagou 1,30 e pouco, dividendo trimestral, e anunciou um programa de recompra, uma flexibilização que eles podem recomprar também. Só um adendo interessante, né, Felipe? Você falou que pagou 1,60 de dividendos, né? 1,64. E muita gente fala que 1,29 esse ano, né? Muita gente fala que a estratégia do Barsi só funcionou, né? A estratégia que a gente usa só funcionou porque ele começou em 1970, onde o preço das ações era muito menor. A Taurus, que era Forja Taurus, agora é Taurus Armas, em 2016 custava R$2. 2018, eu acho. 2018. Eu acho que 2018... R$2. Pagou 17, exatamente. Pagou 1,60, depois pagou 1,28, recomprou a ação. E assim, é muito interessante você usar esse conceito, tipo, só funcionou com o Barsi porque ele começou em 1970, mas você tem diversos exemplos. O Felipe estava falando da Taurus aqui, mas se estende a Unipar, se estende a Banco do Brasil, se estende a Taesa. Você pode pegar inúmeros exemplos que corroboram justamente com o contrário. Né? Se você comprar boas empresas a bons preços, esse dividendo que você vai receber, esse yield on cost, ele acaba tomando uma importância tão gigante na sua carteira
que faz com que esse argumento de que, não, é porque em 1970 funcionava assim, por isso que hoje ele é bilionário. Não. Pouquíssimo tempo atrás, 2016, a gente está falando Fabião, do investimento de 2016. 8 de junho de 2018, ela valia R$1,48. Perfeito. Pagou em 46. Pagou em 46. Pega a própria Vale, Petrobras. Não, em 46 não, em 64, né? 64 e 29 esse ano. A própria Vale, em 2018, 2016, alguma coisa assim, chegou a valer R$10. 2, 3 anos depois, ela chegou a valer R$50, pagando 14 de dividendo. Então, assim, todos esses exemplos, eles mostram o porquê que a estratégia ela é atemporal, ela é válida e, cara, ainda que sejam taxados dividendos, ainda que aconteça esse monte de calamidade que pode acontecer sempre que o Brasil tá sempre no mapa e tal, sempre vai ser mais interessante você investir em boas ações. Isso nunca muda. E você comentou sobre os árabes, né? A gente teve presente no evento que rolou aqui na XP essa semana. O Al-Fali estava aqui, o ministro dos investimentos da Arábia Saudita. Caramba. O cara foi CEO da Saudi Aramco, foi ministro da energia. O Stetter foi tentar vender o Palmeiras pra ele. Eu fui tentar me vender. Vendeu o Palmeiras. Palmeiras nem vendar, o valor tende ao... O intangível é altíssimo. Exatamente. E cara, sabe quanto que ele tem de dinheiro para investir até 2030? Eles estão querendo diversificar, né? Estão comprando aqui um negocinho da Vale, 3,5 bi aqui na Vale. 3 trilhões de dólares o cara tem. Cara, é bizarro. Pra comprar, Como que é o nome dele mesmo? Alalala Al-Fali. Eu não me recordo o começo. Faz o Pix de 1% aí pra nós. 0,01. Vai mudar aqui no jogo. Mas, cara, é exatamente isso. Eles têm o 5º maior orçamento do mundo para o mercado de defesa, né? Então vai ser outro baita mercado que a Taurus vai estar aí se preparando para explorar, né? A oportunidade da Índia surgiu, se não me engano, em 2019 ou 2020, quer dizer, e eles apresentaram a proposta para licitação agora em maio de 2023. Então, quer dizer, são projetos também que demandam tempo e preparo e estratégia e conhecimento ali do terreno onde eles estão pisando. Então, acho que eles estão sendo bastante assertivos em fazer joint ventures com outros players locais que saibam as regras do jogo ali, né? E, obviamente, vão conseguir, não tenho dúvida, que vão conseguir ser bem-sucedidos, né? Então, acho que, para resumir, me parece muito barato na realidade atual e me parece também muito barato com o que ela pretende entregar. Então, até 2026 ela pretende expandir em termos de capacidade produtiva em 40%, né? Hoje ela tem capacidade de produzir 10 mil armas em média por dia. Né? Então, cara, tem um outro segmento que ela também está querendo acessar, que é o mercado de law enforcement nos Estados Unidos, que também é extremamente representativo, forças policiais, tal, que hoje ela não atende. E defesa nacional. Hoje, basicamente, quem determina o mercado é o mercado americano, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado civil americano, ele é o que faz as regras do jogo, né? Então, acho que você diversificar não só geograficamente, né? Outras regiões que são politicamente muito complicadas, né? E que os conflitos não vão cessar tão cedo. E você acessar outros tipos de demandas mais constantes, como licitação, né? Então, por exemplo, essa agora da Índia são 415 mil fuzis, é a maior licitação pública da história. E provavelmente vai ser por um longo período de tempo. Fracionada entre vários fabricantes e tal. Exatamente. E assim, o pessoal fala muito do decreto de armas aqui que saiu do Brasil, né? É claro, mexe alguma coisa no resultado da empresa, mas esse decreto ele trouxe alguns pontos que podem até ser positivos para ela, talvez. Primeiro que ela tem essa flexibilidade para redirecionar a produção para outro lugar. Então isso não é tanto problema se ela deixar de atender o mercado brasileiro em algum volume. Teve uma restrição que apareceu lá, que é em relação às armas de 9mm. Não sei se vocês viram. Você tem hoje armas importadas, se eu não me engano tem um fabricante só estrangeiro no Brasil, mas muitas das armas importadas dessas empresas hoje são justamente 9mm. Elas não têm um portfólio, muitas vezes, para atender o Brasil com outras armas. A Taurus tem. Então, eu acredito que o impacto seja marginal e a cara que a empresa está hoje olhando para o mercado, a forma que ela está olhando, isso faz com que ela elimine cada vez mais a dependência do Brasil. E outro tipo de risco do que quando a gente começou a investir lá em 17, 18, né? Ali você tinha um
um puta risco que é assim, simplesmente do tornado não der certo. Sobrevivência. É um risco de sobrevivência. Agora você tem outro tipo de risco, né? Que tá jogando o jogo das empresas que estão crescendo. Quer dizer, é um jogo mais difícil, mas obviamente você tem muito valor ainda para ser destravado no futuro, né? Então é um case que a gente gosta bastante aí, que foge um pouquinho aí do tradicional do Best, né? Foge muito, né? Do tradicional do Best, né? Eu tenho um certo receio de falar dessas empresas, até você estava falando do rapaz aí, que tem os trilhões aí. Do rapaz. Do menino que tem alguns trilhões aí. Mas você pega, se eu não me engano, foi o fundo que comprou a parte de base metals da Vale, né? Se eu não me engano. Empresas como Taurus, própria Vale, que a gente fala. Tem muita gente que fala, por exemplo, que a Vale tá barata, porque, se você pegar a cotação do minério de ferro nos últimos, sei lá, desde que foi criado, talvez em 2006, 2007, alguma coisa assim, a cotação do minério de ferro, ela acaba, assim, ela tá um pouquinho abaixo da média, né? E você vê o rapaz lá comprando essa unidade de base metals, precificando uma unidade que não é tão, não é assim tão valorosa para a Vale, é um negócio de segunda linha, digamos assim. O valor que ele pagou foi de 125 bi. A Vale tá valendo 300 bi no mercado. Então muita gente fala da Vale que, tá barato, é um negócio. A Taurus, mesma coisa. Tá barato por conta desses indicadores, por conta disso que eles estão fazendo. Só que o nosso receio é sempre assim, a gente tem sempre que ter um cuidado com o investidor pessoa física, porque essas empresas que a gente fala que eventualmente possam estar baratas agora, elas estão baratas para pessoas que eventualmente já têm uma carteira fundamentada na Bolsa de Valores. Então você pega o Barsi. O Barsi está comprando IRB, por exemplo, ou comprou Cielo, ou comprou alguma outra empresa que passou por algum momento difícil. O Barsi tem 4 bi para trás, e muitos desses 4 bi estão fundamentados em empresas que pagam bons dividendos. Ele comprou muito bem, ele já recebe esses dividendos dessas empresas. O Barsi, ele tem, e fora que ele é o Pelé do mercado, eu sempre gosto de dizer isso, então ele pode se dar ao luxo de analisar essas empresas da maneira como ele faz, e ele é um cara que eu considero um dos mais pacientes da história do mercado, não é à toa que ele chegou onde chegou. A pergunta que eu faço para quem está nos assistindo é se essas empresas que a gente está falando, posso pegar até o exemplo da Taurus, se elas pararem de pagar dividendo por algum investimento que eles tenham que fazer, ou alguma coisa nesse sentido, eles parem de pagar dividendo, a cotação caia pela metade, essas pessoas vão ter paciência. Você que está aí nos ouvindo, vocês vão ter paciência de segurar essa empresa, que com certeza pode ser um belíssimo investimento futuro? Eu duvido de novo, eu acredito que não, especialmente se essas pessoas têm menos de 3, 4, 5 anos aplicando essa estratégia no mercado. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado em falar em empresas que estão fora do BEST, porque elas não têm essa recorrência de pagamento de dividendos, que na verdade é o mais importante para que a gente fundamente a cabeça de longo prazo do investidor. Se ele não tem essa cabeça de longo prazo, porque, cara, é um jogo de longo prazo, eu odeio falar jogo, mas é você contra você mesmo no longuíssimo prazo. O que é longuíssimo prazo? O resto da vida. Então, partindo dessa premissa, você vai querer viver esse resto da vida com uma carteira que te possibilite receber dividendos de forma frequente de empresas que não pararam de pagar, inclusive em momentos muito ruins para a economia, ou você vai querer ter empresas que já fizeram isso, já pararam de pagar dividendo em alguns momentos, o cenário já ficou péssimo. Você aguentaria? Eu duvido, eu acho que não. Então, embora seja um belíssimo investimento, a gente acredita, né, que seja, a gente nunca faz recomendação de compra, mas a gente acredita que sejam bons investimentos, talvez não seja para a pessoa que está começando isso. Por isso que está fora da órbita do BEST lá, mas você tem que ter muita cautela. Aqui de mercado deve ter uns 50 anos, de gente que já tem carteira previdenciária estabelecida, montadinha, bonitinha, tá ótimo. Mas e a pessoa que não tem? Que tá lá fazendo seus aportes de R$100, R$1.000 por mês, não se sabe, de R$10 por mês. Essa pessoa aguenta? Eu acho que não. Eu acho que essa é a pegada.